Oi pessoal, boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da semana 2 do terceiro ano, né? Então o público-alvo desta aula é o aluno que faltou à minha aula explicativa, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual artigo de opinião, beleza? Então vamos nessa. O artigo de opinião, vamos iniciar explicando o que é um gênero textual, certo? Então, só para a gente refrescar a memória, gênero textual é toda estrutura, ou digamos assim, toda materialização de tipos de texto, tá certo? Então, todo texto, ele tem um gênero, tá certo? Então, vai depender da composição estrutural do texto, da sua funcionalidade, da sua finalidade, da sua linguagem, enfim, de diversos aspectos para se dizer que um texto é de determinado gênero textual. Então, para dizer que um texto é um artigo de opinião, eu preciso observar as características que esse texto tem, tá certo? Então, primeiramente, o texto, artigo de opinião, é um gênero textual que pertence ao âmbito jornalístico e possui a finalidade de expor o ponto de vista acerca de um determinado assunto. É bom que a gente entenda a diferença de tema e a diferença de tese. Tema refere-se ao assunto que está sendo abordado no texto. Então, por exemplo, um tema é o aborto. O aborto é um tema, certo? Um tema geral. Quando eu digo, por exemplo, que o aborto é um crime contra a vida, eu tenho uma tese, porque eu levanto uma opinião sobre aquele tema. Outra tese que nós podemos levantar com o mesmo tema, aborto, é que o aborto é um direito da mulher. Então, eu tenho o mesmo tema, aborto, e tenho duas teses, uma a favor e uma contrária. Então, compreendam que o gênero artigo de opinião é um texto que vai ser veiculado nos jornais e ele busca expor o ponto de vista de alguém sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Então, não dá para ficar em cima do muro. É um texto dissertativo argumentativo. Esse gênero textual tem o objetivo de convencer o leitor, de persuadir, de defender o seu ponto de vista. E nesse processo de convencimento, o articulista, que é o escritor do gênero textual, vai buscar argumentos, vai buscar propostas de opinião, vai tentar convencer o leitor de que aquela tese que foi levantada é uma tese sustentável, pertinente, adequada. É importante entender também que esse gênero textual, ele pressupõe um interlocutor específico, ou seja, um articulista, ele não vai escrever um texto para todo mundo, certo? Ele tem um público definido. Se o artigo de opinião, ele trata, por exemplo, da temática política, então geralmente o articulista subentende, né, que esse texto vai ser escrito para um determinado grupo de pessoas, certo? Por isso que, para ser escrito assim, ele também vai necessitar, digamos assim, de usar uma linguagem adequada para aquele público que vai ser o seu leitor. Bom, a produção do artigo de opinião. Primeiramente, implica a existência de uma situação social de comunicação. É importante que nós entendamos que o artigo de opinião, ele vai ser produzido diante de uma situação nova de comunicação da sociedade. Então, em pleno século XXI, no ano de 2021, não se concebe um artigo de opinião produzido sobre o impeachment da presidenta Dilma ou sobre o 7-1 do Brasil na Copa.
é importante que a situação comunicativa ela seja atual. Por exemplo, as vacinas de imunização da população contra o vírus Covid. É um exemplo. Tem que ser algo atual. Onde são veiculados os artigos de opinião? Quais suportes são usados nesse artigo? Então, os artigos de opinião, eles geralmente são veiculados nas revistas científicas, nos jornais científicos, tá certo? E também, né, nos jornais impressos, mas também nos jornais impressos e nos jornais digitais. Então, por exemplo, na Folha de São Paulo, no Jornal Globo, o Estado de São Paulo, o Estadão, o Tempo. Então, esses jornais que também têm uma via impressa, mas também uma via digital, vão trazer na sua Constituição um espaço para os artigos de opinião, tá certo? Bom, é importante entender uma coisa. Não se faz um artigo de opinião sem leitura, informação, conhecimento e reflexão sobre um tema ou assunto a ser desenvolvido. Então, parem tudo. É importante que a gente entenda isso. Para alguém produzir um artigo de opinião, ele precisa ter bastante leitura e informação sobre aquele tema. Não pode ser alguém leigo. Por quê? Porque ele vai debater um tema em um meio nacional, digital ou impresso, mas ele vai debater sobre um tema. E então ele precisa ser muito seguro com relação àquele tema, tá certo? Ele vai defender uma opinião sobre aquele tema, vai se posicionar diante de uma situação. Então, por isso que o artigo de opinião, ele precisa trazer muito conhecimento e muita reflexão. E o articulista precisa estar bem sabedor daquele tema proposto. Também são estruturados os artigos de opinião por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim como a redação do Enem, o texto artigo de opinião ele tem 3 espaços de estrutura, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, o articulista fala rapidamente do tema e desenvolve, digamos assim, apresenta sua tese. No desenvolvimento, ele vai trazer à tona os argumentos e desenvolver esses argumentos. E na conclusão, ele vai retomar a sua tese, o seu ponto de vista, trazendo consigo as informações essenciais, tá certo? Que levantam, que sustentam a sua opinião. Bom, como produzir um artigo de opinião? Vamos a algumas dicas importantes. Primeira dica, anote os argumentos que mais lhe agradam. Esses argumentos serão úteis para fundamentar o ponto de vista que você irá desenvolver. Então, sobre um tema, é importante que o articulista levante argumentos, que esses argumentos possam sustentar a sua tese, sustentar aquilo que ele acredita que é o pertinente ou o coerente de acordo com aquele tema. Outro ponto importante, outra dica importante, é que se leve em consideração o interlocutor. Então, quem é o interlocutor? É o leitor do artigo. É importante que a linguagem do artigo de opinião seja ou esteja adequada ao gênero e ao perfil do público leitor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se alguém está escrevendo um artigo de opinião esportivo, então ele precisa entender que público vai ler aquele texto e que linguagem pode ser adequada para a construção daquele texto. É diferente um texto, um artigo de opinião político, por exemplo, com uma temática política, é totalmente diferente de um artigo de opinião com uma temática religiosa ou para crianças. Então, sempre o escritor, o articulista, precisa levar em consideração quem vai estar lendo o seu texto. Uma outra dica é escolher os argumentos que foram anotados na dica 1
para fundamentar a ideia principal do texto e desenvolver esses argumentos a fim de dar sustentabilidade à sua tese, à sua ideia principal. Tá certo? Um outro ponto importante é pensar num enunciado. Esse enunciado, ele deve expressar a ideia principal que pretende defender. Então, um enunciado forte, um enunciado interessante, criativo, vai dar muita possibilidade para que as pessoas leiam o artigo e gostem dele. A quinta dica é pensar na melhor forma possível de concluir seu texto. Confirme a ideia principal ou faça uma citação de algum escritor ou alguém importante na área relativa ao tema debatido. Trazer novas vozes, trazer novos pensamentos fundamentam também o seu texto. Então, quanto mais você trouxer de novo, quanto mais você trouxer de pessoas, de público, de pessoas mesmo para o seu texto, melhor. Outra dica importante, crie um título. Desperte o interesse e a curiosidade do leitor. Interessante que na redação do Enem, você não precisa criar um título. Mas como esse texto vai ser veiculado nacionalmente num jornal, por exemplo, esse artigo de opinião precisa de um título. Porque o título é o nome do texto. E o nome do texto é aquilo que convida o leitor a conhecê-lo. Então, é importante que você escreva, que você crie um título interessante para despertar a curiosidade do leitor. Nada de títulos muito comuns, muito simples, que possam não chamar a atenção. Chame a atenção para que aquele título ele desperte no outro a vontade de ler o seu texto. A penúltima dica é formate seu texto. Então, se você está escrevendo um artigo de opinião numa folha comum, formate apenas como a gente já conhece. Mas se você quer formatar o seu texto para um jornal, é importante que esse texto esteja formatado em colunas e com algumas chamadas importantes de trechos na lateral, assim como nos textos que nós já conhecemos de jornais. Isso chama bastante atenção. E é claro, a última dica, após o término do texto, releia-o. É importante reler seu texto para saber se anda tudo bem com ele. Outra dica que eu coloco nessa oitava dica aqui é pedir para que outra pessoa leia, para que outra pessoa tome o seu texto para leitura e também traga algumas possíveis informações ou correções. Observe alguns pontos importantes na hora de construir o seu texto. A clareza do tema é essencial. Seja claro, o tema precisa estar claro. A tese também precisa estar apontada com muita firmeza. Se a ideia está fundamentada em argumentos fortes e se estão bem desenvolvidos. Então, observe se aquilo que você escolheu para argumentar o seu texto, ele está forte, ele está bem desenvolvido e ele realmente fundamenta a tua ideia, a tua tese. Observe também se a linguagem está adequada ao gênero. Se a linguagem que você usou está adequada ao artigo de opinião, como uma linguagem jornalística, como uma linguagem culta. Se a linguagem que você usou está adequada ao perfil do leitor que você vai ter. E também observe se o texto apresenta título e se esse título é convidativo. E se, de modo geral, o seu texto ele é persuasivo, se seu texto consegue convencer alguém da opinião que você levantou. Bom, se for importante, reescreva-o, levando em consideração todos esses pontos. Se seu texto tiver alguma fragilidade, busque resolver antes de publicar. Então, pessoal, esse aqui é um texto, trabalho sobre o artigo de opinião, a aula rápida, é certo, mas importante para que vocês possam conhecer um pouquinho o material, tá certo? Junto com esse slide, nós vamos estudar um texto da Lia Luft, Educação Reprovada, e nós vamos discutir, dentro do texto do artigo de opinião,
todas essas características que nós discutimos aqui. E o exercício vai estar no Google Forms, onde vocês vão poder discutir um pouquinho outro texto de artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.